Olá, meus amados, a paz de Cristo a todos vocês. Estamos aqui neste momento para trazer uma palavra de Deus, e eu gostaria de associar esta palavra ao governo atual do nosso país, de todas as áreas do governo, tanto na presidência, que é a cadeira mais alta, como também o Senado, o deputado estadual, federal, prefeito, vereador, enfim. Se você é uma pessoa pública e você está na liderança de um grupo, de um povo, de uma sociedade, essa palavra é para você. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, acompanhasse conosco o desfecho dessa palavra. Um governo líder em tempo de crise. Estamos vivendo num momento de crise no Brasil de diversas formas. Crise no governo, né, na política, crise na saúde, crise nas instituições, crises religiosas, crises total de todas as áreas. E eu encontrei um cidadão aqui, um governador, para você prefeito, para você político. Eu encontrei um governador na Bíblia que liderou a sua gestão num momento conturbado. Porque fazer política quando o bolso está cheio, quando há dinheiro nos cofres públicos, né? É muito fácil. Estalou o dedo, a creche está montada. Estalou o dedo, os problemas estão solucionados. Mas não é assim que acontece, pelo menos aqui na nossa cidade de Almirante Tamandaré. É claro que o prefeito atual de Almirante Tamandaré não pediu para mim fazer live. Ele nem sabe, nem me conhece como pessoa. Mas eu sei um pouco da carreira do prefeito da cidade de Almirante Tamandaré. Porque dinheiro não cai do céu para fazer tantas obras públicas como estas que foram realizadas em Almirante Tamandaré e estão sendo realizadas. O dinheiro público desse município, eu acredito que não é o suficiente para tantas obras. Mas como que essas obras estão sendo realizadas? Evidentemente pela eficiência e pela gestão bem trabalhada, bem organizada do prefeito. Indo a Brasília, correndo atrás, viajando para Brasília, para reuniões importantes com políticos importantes e adquirindo recursos para o nosso município. Dessa forma, o município vai se estruturando. Então, parabéns ao prefeito de Almirante Tamandaré pelo seu trabalho, pela sua desenvoltura na sua missão de urbanização e, enfim, sua gestão. Parabéns, Deus abençoe. Como qualquer um outro que pudesse estar na função e, obviamente, teria que buscar as mesmas metas, os mesmos objetivos, né?
e correr atrás e fazer a coisa acontecer. Levi Vargas, um abraço no seu coração. O meu texto que eu vou ler nesse momento está no livro de Neemias. Neemias, no capítulo 2, versículo 11 ao versículo 18. A minha palavra é um governo líder. Não é um governo qualquer. É um governo líder. Em tempo de crises, fazer política, fazer governo, se beneficiando de corrupção, de sujeira, é muito fácil. Agora, dar uma volta por cima, um trabalho de mestre, no momento de crise, fazer o povo prosperar, o município progredir, é só mesmo para aqueles que colocam Deus na sua vida. Porque sem Deus nós não somos e não podemos fazer nada. Mas vamos à leitura para o vídeo não ficar muito extenso. Neemias 2, 11 ao 18 diz assim: E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. O governador. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E, de noite, saí pela porta do vale para a banda da Fonte do Dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, obras públicas, e encontrei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido queimadas a fogo. Muito trabalho para ser realizado. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados. Olha aqui, olha a estratégia de um governador para fazer uma cidade progredir, meu caro amigo, presidente, prefeito, deputado, aonde este vídeo chegar. Para você que é um líder público de uma cidade, de um município, né? E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinham declarado coisa alguma. Enfim, o governador estava fazendo um mapeamento e o Congresso estava alheio do que estava acontecendo em Jerusalém. Uma cidade destruída, queimada, uma cidade ruída. Mas havia um governador em um tempo de crise com estratégias fenomenais que fez a cidade progredir. E é isso que importa para nós. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Políticos dentro de uma cidade destruída, passando vergonha pela zombação das pessoas que passavam por ali, pelo fato da cidade estar
em estado de calamidade pública, fome, miséria, destruição. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemo-nos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Bendito seja Deus, né? Então aqui nós temos em primeira mão o termo que nós podemos aqui para começar esta palavra é justamente liderança, porque todo gestor, todo prefeito, todo deputado, enfim, vereador, depende e precisa agir, porém, com liderança. Sem liderança, qualquer cidade vai para o vinagre, vai para o caos. Mas quando tem liderança, as coisas funcionam. Ainda que o dinheiro seja contado, a liderança faz prosperar qualquer instituição, qualquer cidade, qualquer bairro, qualquer rua, meu amado, meu amigo. Por isso, nesta palavra aqui, nós vamos analisar justamente a liderança de Neemias, né? Um cara que foi abnegado, fiel a Deus em primeiro plano, porque o homem que rejeita a Deus como seu guia jamais terá sucesso naquilo que ele vier a fazer. Pode até aparecer uma fantasia próspera, mas não terá sucesso. Tá? Então, Neemias, ele destacou-se aqui por ser um camarada elevado, por ter um senso de organização, de humildade, de coragem, bem direto, e por ser um líder bem completo naquilo que ele sempre tentava realizar. Tá? Vargas. Meus queridos, sendo assim, quando Neemias chegou a Jerusalém, quando Jeremias chegou a Jerusalém, e conforme nós vimos aqui na leitura, ele procurou o quê? Ele procurou agir com muita prudência, com muito cuidado, porque ele sabia que ia lidar com um congresso infestado de magistrados, de sábios, de pessoas influentes, porém, nenhuma dessas pessoas estavam preocupado com o povo, preocupado com a estrutura da cidade, com o saneamento básico da cidade, com a vida da população. Eles lutavam pelos seus próprios benefícios. Não é o que acontece hoje na maioria dos políticos que não tem qualquer compromisso com o povo? Então, Neemias foi diferente, ele manteve prudência e cuidado, olha. A ninguém revelou que Deus lhe havia posto no coração. Isso é que é lindo na vida de um político. Isso que é lindo na vida de um gestor público. É dar lugar para Deus, porque Deus, ele é o guarda da cidade. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se você quer ser próspero, quer ter sucesso na sua vida pública, primeira coisa que você tem que fazer da tua vida é pedir a direção de Deus. E Deus vai colocar no teu coração as ferramentas certas para o seu progresso. Para o seu progresso naquilo que você vier a fazer. E foi justamente isso que Neemias fez. No capítulo 2, versículo 12 e 16, Deus colocou no coração dele, o capítulo 12 e o versículo 16, olha. E de noite levantou ele e foi procurar, analisar, mapear a situação que estava a cidade. E naquele momento, queridos, que Deus colocou no coração dele,
Em nenhum momento prevaleceu pelo fato de lá estar sob a autoridade do rei. Neemias sabia exatamente em quem confiar. Neemias estava como eu posso dizer, ele era submetido às ordens do rei da Pérsia. Ele estava subordinado ao soberano da Pérsia. Mas na sua missão para levantar a cidade do caos, ele precisava confiar em Deus. E Deus colocou justamente no coração dele as maneiras corretíssimas dele conduzir-se naquele lugar e levar a cidade ao progresso de todas as áreas pelo ato de fé, pelo ato de prudência, pelo ato de ação. Por isso que o líder público, ele mostra que é um líder realizando. Ele mostra que é um líder fazendo. E as pessoas, a população, jamais vai ignorar o trabalho de um gestor público. Jamais vai ignorar. Seria estupidez de uma população, de um município, menosprezar o seu líder, vendo que o seu líder está realizando obras públicas, obras fundamentais, escolas, creches, hospitais, postinho de saúde, emprego, né? Emprego, porque o povo não precisa apenas do postinho de saúde, mas do emprego, porque se não tiver um emprego, ele não vai comer. Se ele não comer, ele vai adoecer. Enfim, é todo um conjunto de coisas para o bem comum da população que está nas mãos do gestor. Está nas mãos do responsável pelo município, na mão do prefeito, na mão do presidente da república, etc., na mão do governador. E Neemias era um governador de Jerusalém. Assumiu uma cidade caída, quebrada, queimada, ruída, com um plenário completamente irresponsável por situações que estavam vivendo ali, cada um se preocupava consigo e a cidade estava esquecida. A população escravizada, o povo pobre, passando necessidade. Veja a situação que o governador assumiu um posto naquele lugar. Pois bem, algumas características de Neemias, meu caro prefeito, meu caro presidente, é importante que a gente observe para que a gente tenha bom sucesso naquilo que a gente faz. E por falar no Neemias como governador, isto serve não só para a questão pública, mas para a questão religiosa. Você que é um mentor espiritual, você que é um pacificador, você que é um organizador de grupos, você que é um pastor de igreja, que tem um rebanho na sua responsabilidade, enfim, essa palavra também serve para você. Por isso eu lhe convido para que você leia o livro de Neemias inteiro, para que, através dessa leitura, o Senhor Deus possa abrir a tua mente para você ter um governo excelente no seu município, uma gestão excelente daquilo que você faz, no grupo que você é o cabeça, assim por diante. Então, gente, primeira coisa, primeira característica que eu vejo aqui na vida de Neemias era que o cara era um líder de coragem. O frouxo não resolve nada. O covarde não realiza nada. Tem medo de agir. Ah, não vai dar certo. Ah, vai ser muito caro. Ah, vai ser motivo de críticas para os opositores. Ah, o caixa público não vai dar. Então, meu caro líder,
Se você é frouxo, se você não tem coragem, não vai para frente a tua missão, seja pastoral, seja política, seja o de que for. Neemias foi um cara que tinha coragem. O político precisa ter coragem. O político que tem vergonha na cara, que não é corrupto, que não rouba, que não defrauda, como esses covardes que estão roubando milhões dos cofres públicos pelo Brasil afora. Então, queridos irmãos, Neemias, ele entristeceu-se profundamente. Por quê? Porque ao tomar o conhecimento do lamentável estado em que se achava a cidade de Jerusalém, ficou profundamente triste. Então ele se compadeceu do seu povo, se compadeceu da sua cidade, se compadeceu da situação. Políticos, para se compadecer do menos favorecido, é muito difícil, não é? Como que está a secretaria social da tua gestão? Está bem? As pessoas que trabalham na secretaria social conhecem, já fez uma leitura da comunidade mais carente, dos subúrbios, das pontas de bairros, das favelas? Como que está? Você tem notícia da situação daqueles que precisam de um café pela manhã, de um pedaço de pão, etc? Então, queridos, o Neemias teve coragem porque ele estava na Pérsia, ele estava sob o governo persa, e ele precisava, então, de tomar uma atitude para socorrer Jerusalém. E ele o que fez? E Artaxerxes logo percebeu que havia algo errado com o seu copeiro. Ele era copeiro do rei. E o rei da Pérsia não tolerava uma pessoa chegar com tristeza diante do rei. Era pena de morte. Era pena de morte. Porém, um governo que tem coragem não teme a morte. Um governo que tem coragem para fazer a sua cidade para frente não teme obstáculo. Pode vir os contras, a oposição, os críticos, que tem gente que não sabe olhar as coisas boas que um líder político faz em prol do seu município. Ele só sabe criticar. Se o prefeito, se um gestor faz tampa uma valeta, coloca manilha ali, naquele bairro, e ficou uma ponta lá com esgoto a céu aberto, pois o crítico, o opositor, ele vai filmar o céu aberto não para procurar solucionar aquilo. Ele vai filmar para tentar manchar a liderança de um governo, a liderança de um prefeito, a liderança de um cidadão que está fazendo sucesso. Porque o sucesso de um prefeito, o sucesso de um pastor, o sucesso de um líder provoca o ciúme do incompetente, provoca o ciúme daquele que não tem popularidade para chegar ao poder. E o que ele vai fazer? Ele vai procurar denigrir a imagem daquele que está fazendo alguma coisa. Por isso, meu amigo, minha amiga, você deve saber interpretar, ver as coisas que estão sendo feitas na sua cidade e não dar ouvidos para aqueles que vêm para tentar ruir o bom nome do seu representante público, do seu representante espiritual. Então ele tinha um desafio, chegar diante do rei Artaxerxes, e não podia chegar triste, era pena de morte. Porém, querido,
ele via algo de o rei viu algo de errado com Neemias, pois não se podia demonstrar, olha, contrariedade diante do rei. Ele não podia chegar ali contrariado, entristecido. Agora, quando o cara é de coragem, não tem tempo para medo. Quando o cara tem coragem, não tem tempo para dar ouvido para aqueles que estão debochando, para aqueles que estão criticando. Estão criticando de você? Olha, fecha os teus ouvidos, os teus olhos para aqueles que estão criticando, que quer ver a tua queda. Abra os teus ouvidos, os teus olhos para aqueles que estão dando o ombro para você, dizendo para você, não temas, vamos junto nós chegaremos lá, junto a vitória é nossa. Embora, meus queridos, ele estivesse se arriscando perigosamente, o governador Neemias aqui, até então ele não era governador, ele era o copeiro do rei, né? Ele estivesse ali se arriscando perigosamente, Neemias com muita coragem, olha, com muita coragem, com muita ousadia, contou ao rei o motivo do seu abatimento. E ele não teve nem sequer temor a possibilidade de perder a sua vida. Pelo contrário, chegou para o rei e expôs a sua situação. Intérpido e resoluto, pediu-lhe permissão para ajudar o seu povo que se encontrava na terra de Israel. Solicitou-lhes também cartas que lhes dessem salvo-conduto em sua viagem e lhes propiciassem o patrocínio da restauração de Jerusalém. Está lá no capítulo 2, versículo 7 e versículo 8 de Neemias. Então ele chegou ali e expôs, olha, rei, estou triste, estou com o coração apertado, meu povo em Israel, em Jerusalém especificamente, está passando por estado de miséria, os portões estão queimados, os muros estão caídos, a população está empobrecida e um pouco de gestores públicos que tem lá não tem o mínimo interesse pela população. Eu preciso que o senhor me libere para me ir lá, preciso de proteção e condição também. Então ele foi um cara de coragem. Você já foi, ao invés de criticar o seu prefeito, ao invés de criticar o seu gestor, você já foi lá na mesa dele, na sala dele, conversar com ele, para você ouvir um pouco das histórias, pelo fato de que você tem visto as coisas sendo feitas? Você já foi lá conversar com ele? Para que ele converse com você um pouquinho daquilo que ele tem feito para conseguir recursos para o município? Porque é muito bom criticar, falar mal, jogar pedras, entendeu? Mas vai lá ver quantas vezes ele viajou lá para Brasília, né? Eu acredito que os prefeitos viajam para reuniões federais, lá para reuniões com deputados, senadores, enfim, a fim de obter recursos para trazer para o seu município. Quando uma cidade começa a progredir, é porque o seu líder é corajoso, está fazendo alguma coisa para o progresso do seu povo. Foi justamente a sua coragem, a sua ousadia, a sua confiança em Deus que Neemias chegou a esse nível. E eu digo a você, você tem confiado também no Senhor, meu caro amigo? Você tem colocado Deus na frente do seu trabalho, na frente da sua gestão? Você tem colocado Deus na frente do seu ministério? Porque o líder religioso, o líder público, o líder, para ter vitória, para ter êxito, não é só dinheiro, não é só conhecimentos didáticos, não é só conhecimentos gerais, história, geografia, sociologia, psicologia e tatalogia. Não, ele tem que ser um cabra de coragem.
Você é líder de um grupo, então você tem que ter coragem para não fazer o grupo fracassar, para não fazer o teu povo fracassar. E foi justamente isso aqui que esse camarada fez no versículo 7, no versículo 8, né? Ele então foi e contou a sua necessidade e ele foi bem sucedido naquilo que ele fez. Então, a primeira coisa, a primeira característica de Neemias é que ele foi um copeiro de coragem. E quem tem coragem sobe de cargo. Quem tem coragem sobe de posição. De copeiro para governador. Ele também foi, além de ser corajoso, ele foi um cara prudente. Um líder não pode estar falando besteira por aí. Um líder não pode estar contando coisas que possa comprometer o seu caráter, a sua ética governamental. Dê água lá, Marta. Então ele foi um líder prudente. Ao chegar em Jerusalém, como o rei lhes deu carta branca, e ele foi para Jerusalém, ele foi governar, ele foi resolver os problemas da sua nação, então ele usou, ao chegar lá, de prudência. As pessoas não vão chegando aqui, porque tem gente que é assim, o cara quer chegar no poder, já sai dizendo, olha, sai na porta de um por um, olha, sabia que o prefeito é assim, olha porque o prefeito não fez isso, olha porque o governador não fez isso, olha porque o presidente é isso, é aquilo. Essa é uma palhaçada de incompetentes. Você que critica a gestão de uma pessoa que quer colocar a nação em um lugar de sucesso e você critica, você é um hipócrita, mentiroso, incompetente. Se você fosse um cara inteligente, de coragem e de prudência, você estaria somando a tua força com a dele para fazer com que o sucesso viesse mais cedo e todos viveriam bem, satisfeitos, numa boa. Então, Neemias foi prudente. Ao chegar a Jerusalém, Neemias agiu com muita discrição e com muita prudência. E o que ele fez, né? Como não queria chamar a atenção dos inimigos, né? Ele não era aquele cara que dava com essa mão e mostrava com essa mão. Ele não era daquele tipo de político hipócrita. Eu prometo, eu faço, eu vou isso. Como ele não era dessa laia, ele então usou de prudência para não chamar a atenção dos seus inimigos. Não precisa você se preocupar com os teus inimigos. Você só tem que ter o cuidado de trabalhar com prudência para que quando eles levantar o ego deles, quando eles se exaltarem, o seu trabalho já está realizado e ninguém vem atrapalhar você. Então, observou durante vários dias. Neemias fez um mapeamento da cidade de Jerusalém, tá? Durante vários dias, sempre à noite, olha, o estado em que se encontravam o quê? Os muros e as portas da cidade. Os muros e as portas da cidade, meu amado, a ninguém contou a respeito dos seus planos. Neemias 2:16. Ele só veio a revelar o que Deus lhe havia posto no coração no momento oportuno. Você tem projetos, meu caro? Ganhe a tua eleição com sabedoria e prudência, não atacando o bom trabalho que o seu companheiro está fazendo, não atacando o bom trabalho que o presidente está fazendo ou procura fazer. Você tem que ser um cara prudente. Na hora oportuna, aí você chega e joga lá.
faz o vídeo. Olha, pessoal, aqui nós estamos fazendo ou nós estamos entregando essa obra. Isso que é importante, que é trabalho com prudência de um bom líder, tá? Ele só veio a revelar o que Deus lhe havia posto no coração, olha. O que Deus lhe havia posto no coração. O verdadeiro líder age e fala na hora certa. E faz sábia e discretamente as coisas. Não sai por aí tocando trombeta. Não precisa você tocar trombeta na hora certa. Porque muitos vão dizer, olha aí, ó, Jesus disse, quando você for edificar uma casa, uma obra pública, não saia por aí tocando trombeta, porque você pode ser que venha passar decepção. O dinheiro pode acabar. Os cofres podem secar. E você vai ter que ter a sensatez de chegar para o pessoal, olha, vamos acabar a obra porque não tem dinheiro. O que vai acontecer? O povo vai criticar de você. Mas quando você age com sabedoria, com prudência, o que você faz? Caladinho. Você faz a creche, você faz a escola, você faz a cancha, você faz funcionar a merenda escolar, o material escolar das crianças, resolve tudo, com sofrimento, com luta, com conquista, com busca. E na hora oportuna, aí você pega a sua equipe de jornalismo, de publicidade, e aí você faz a filmagem. Olha, pessoal, aqui estamos entregando uma creche, estamos entregando um postinho de saúde, estamos entregando uma cancha, estamos entregando isso ou aquilo, e as pessoas, os inimigos, aqueles que queriam a tua pele, a tua caveira, terão que engolir. Mas rapaz, não é que o cara fez mesmo, olha aí, ó. Quem diria que Tamandaré ia ter uma escola aqui, ia ter uma creche ali, ia ter uma cancha acolá, ia ter um material aqui, ia ter isso e aquilo. É nessa hora, é prudência, meu amigo. É no momento certo que você vai agir. Maria Letícia está conosco, um forte abraço no seu coração, Maria Letícia. Outra característica de Neemias, do governador Neemias, eu estou usando a Bíblia porque a Bíblia também tem crente que é ignorante. Tem crente que a santidade dele é tão demais que ele ignora política. Ele acha que política é coisa do diabo. É um ignorante que a mente não desenvolveu, não cresceu. E aí ele até faz um grupo de WhatsApp e aquela chatice aqui, não pode ter nada de política. A política faz parte de toda a organização humana. No céu tem política. No céu tem política, no Éden teve política, no mundo pós-Éden teve política. O mundo é uma eterna política. O que você deveria odiar é politicagem. Mas como você é desinformado, ignorante, santarrão, metida besta, essa palavra não serve para você. Mas para você que é um político, para você que é um gestor, para você que é alguém que quer ver o bem da sociedade, essa palavra serve para você. Porque Deus vai fazer de você um cara de sucesso. O que você não fez agora, você fará amanhã. Porque quando se coloca Deus nos negócios, quando se faz algo com transparência, com humildade, com coragem, com prudência, com certeza, a mão de Deus estará sobre você. Outra característica de Neemias, ele foi um líder que sabia lidar com os opositores, meu irmão. Ele sabia lidar com os inimigos. Ele mapeou a cidade, ele conheceu a liderança macabra que estava ali convivendo naquela cidade, e ele sabia, eu preciso agora
eu tenho coragem, eu tenho prudência, agora eu tenho que saber lidar com essa cambada de críticos, de opositores que quer ver a minha ruína. Porque ninguém quer ver o bem daquele que está fazendo sucesso. Ninguém quer ver o bem, prefeito, presidente, pastor, líder. Ninguém quer ver o seu bem quando você está progredindo. Então você tem que saber que você tem inimigos à espreita. Tem alguém preparado para criticar o seu trabalho, para criticar aquele pouquinho que você não fez. E Neemias sabia que tinha leões para vencê-lo. Ele tinha serpente para vencê-lo. Então, no capítulo 2 de Neemias, no versículo de número 10, nós temos ali, vamos ver aqui o que a palavra de Deus diz. Olha, versículo 10, disto ficaram sabendo, olha, quando ele começou a obra pública, meu irmão, quando ele ganhou a eleição para governador, quando ele fez uma lista de obras que deveriam ser realizadas, foi trabalhar os objetivos ele tinha, mas ele precisava das metas. Uma das metas era conviver com os inimigos. Não tem coisa pior na vida de um prefeito, na vida de um governador, na vida de alguém que está diante de um público do que os seus inimigos. Não adianta você ter dinheiro no cofre, não adianta você ter belos projetos, não adianta você ter tudo de sobra, matéria-prima, e você subestimar os inimigos. Eles estão aí. Então, cuidado, porque uma das coisas que Neemias tinha característico na sua gestão era justamente lidar com a oposição. E a oposição não é fácil. A oposição, eu costumo dizer que a oposição é aqueles que são incompetentes, incapazes e que têm inveja do seu sucesso. Então, um deles, Sambalate, o outro era Tobias e um outro cara era Gessém. 3 opositores ferrenhos na vida do governador Neemias. E o que falar do presidente Jair Bolsonaro nos dias de hoje? Todos contra um. Você já pensou para se transformar o Brasil em um país progressista, em um país avançando, indo para frente, quando todo o Congresso Nacional se volta contra um homem só porque esse homem acredita em Deus? Só porque esse homem coloca Deus acima de todas as coisas? Todos contra o homem? O que é isso se não é justamente uma oposição ferrenha e um homem só, mas um homem que tem coragem, um homem que tem prudência, um homem que está aprendendo a lidar com a oposição. Por isso ele está sendo traído por aqueles que ele colocou confiando na capacidade, mas os corruptos, os opositores, os incompetentes, incapazes, embora tenha sabedoria, tenha conhecimento, mas não tem um coração com o povo brasileiro, não tem um coração com a população, por isso se tornam em traidores da pátria, traidores de uma boa gestão, traidores das possibilidades de um país crescer. Aí se mistura com os opositores e se arrebenta. Aí vai nome para o lixo, vai biografia para o lixo, vai credibilidade para o lixo, vai, enfim, vai tudo para o lixo. A honra, vai o caráter, vai a vergonha na cara, vai tudo para o lixo. Sabe por quê? Porque se levanta contra aquele que quer construir alguma coisa
coisa para a população brasileira. E foi justamente isso que Neemias fez na sua liderança. Estratégia para lidar com a oposição. Sanbalate, Tobias e Gessém, eles não queriam ver o bem dos filhos de Israel, gente. Não queria ver, eu estou com a Bíblia aberta aqui, olha. Neemias, capítulo 2, versículo 10. Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem de Israel. Você já imaginou? Os caras ficaram com tanta inveja porque o governador só queria ver Jerusalém murada, isto é, segurança. Só queria ver um povo com um almoço na mesa, com um cafezinho, com um jantar na mesa, bem vestido, trabalhando, as fábricas produzindo. Eles não queriam que isso acontecesse. Não é o que está acontecendo no Brasil hoje? Esses canalhas chamados de governadores hipócritas, falsos, corruptos, que não ama a população que o elegeu. Por isso eles querem que o povo fique confinado dentro de suas casas, sem condições para comer, para vestir, para trabalhar, para trazer alguma coisa para dentro de casa. É mais fácil de corromper o governo federal, é mais fácil de desgraçar, levar à miséria a população. E como disse o presidente, a classe média está ficando pobre, a classe pobre ficando miserável, e o país vai para a sarjeta, e os comunistas tomam força para avançar e tomar tudo e trazer uma desgraça, uma calamidade nacional. Foi por isso que Neemias primeiro começou a agir estratégia para lidar com os opositores. Cuidado, pastor, com aquele que chega no seu gabinete lhe elogiando. Cuidado, prefeito, com aquele que chega no seu gabinete lhe dando os parabéns. Cuidado, você não sabe com quem você está lidando. Estratégia, meu amigo, estratégia. E uma das estratégias é: ouça, depois julgue no seu pensamento o que você está ouvindo. Veja lá que os elogios muitas vezes é doce na ponta, mas é uma ponta, é um agrilhão que quando penetra dói. E esses três caras não queriam ver o bem de Israel. Não queria. Por isso tentaram várias vezes paralisar a reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos atrapalhar esse governador. Não vamos deixar isso aprovar. É o que está acontecendo no Congresso Nacional. Esses filhos de Satanás se levantando contra o progresso do governo, contra o progresso do Brasil, não querendo deixar que o Brasil tome força, que o Brasil tenha sucesso. Aí fica a mídia podre, fica as informações mentirosas, tudo contra um governo federal, tudo contra um homem que quer ver o país ir para frente. Por quê? Porque ele colocou Deus acima de tudo. Por isso, meu amigo, por isso, minha amiga, Neemias precisou aprender a lidar com os opositores. Não adianta você sentar na sua cadeira, no seu gabinete, você montar certas estratégias de progresso do seu governo e você subestimar a oposição. Não se pode. Por que o presidente está sozinho? Porque ele não se junta com ladrões, ele não se junta com falcatrua, ele não se junta com corrupção. E tem um monte de pessoas que se dizem da educação, mestres de uma sala de aula que não consegue, é cego que nem uma mula, não consegue ver, enxergar que o país está ao passo de um caos por causa da incompetência
incompetência da oposição, por causa da inveja, do ciúme, entendeu? Se você quer o poder, ganhe na popularidade, ganhe no sucesso, ganhe no trabalho, ganhe no caráter, ganhe por ser um político de verdade, um pastor de verdade, um gestor de verdade. Primeiro buscaram primeiro o que eles fizeram para atrapalhar o governo? Vamos atrapalhar o governador Neemias, vamos. O que nós vamos fazer? Primeiro, vamos buscar desanimar o povo que está ajudando ele na obra. É o que acontece. Essa mídia desgraçada, essa mídia podre, essa porcaria brasileira. Tudo que traz na tela é a Covid matou tal, a Covid-19 matou em Manaus, a Covid-19 está arrebentando em Curitiba, está arrebentando em São Paulo. Ninguém fala das pessoas que conseguiram a cura mediante a vacina. Agora mesmo tem um vídeo aí publicado de que até outubro a vacina já estará nas mãos de todas as pessoas. Ninguém conta essas coisas. Sabe por quê? Sabe por quê, prefeito? Sabe por quê, presidente? Porque os opositores estão por aqui, ó, de inveja, de ciúme. A incapacidade é o diploma do opositor que não quer ver uma nação ir para frente, que não quer ver o município ir para frente. Então você que gosta de criticar o município, criticar o pastor, criticar o líder, primeiro você veja o sucesso dele, veja o trabalho dele, se é digno de uma crítica desconstrutiva ou uma crítica construtiva. Entendeu? Por isso Neemias sabia disto aqui. Eles procuraram desanimar o povo. Vamos desanimar os funcionários das fábricas. Vamos desanimar os construtores. Vamos desanimar os ministros deles. Aí é um bota ministro, tira ministro, bota ministro, tira ministro. Sabe por quê? Porque são ministros fracos que infelizmente o presidente confiou, mas eles foram levados pelas falsas promessas dos opositores e terminam todos indo em desgraça. O primeiro buscaram desanimar os judeus, ridicularizando-os e lançando-lhes impropérios para que não fosse à frente. Neemias 2, versículo 19. Veja aqui, meu caro amigo, veja o que diz a palavra de Deus. Ó. Depois você quer dizer que a Bíblia não é política? Depois você quer dizer que pode fazer um bom governo sem considerar as escrituras sagradas? A Bíblia é a resposta para todas as perguntas que a mente humana vier a formular. Por isso a Bíblia diz assim, olha, versículo 19. Porém, Sambalate, o Eronita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. É aí, ó, governadorzinho barato, presidentinho barato, aí ele chama o presidente de bozo, né? Chama o presidente de bozo, chama os bolsonaristas de gado, são os idiotas, são um monte de idiotas da mente mesquinha. Amigo, pare de besteira, rapaz. Deixa de ser incompetente e se junte ao time que vai ganhar, que está ganhando, que está indo para frente. Vocês estão atrapalhando esse país a progredir. E quando no frigir dos ovos, todos sofrerão se todos não colocarem as mãos na massa. Seu dinheiro não poderá comprar. Você confia na tua riqueza, seu engomadinho de minha tigela. Vai chegar um momento que se vocês não abrir os olhos, vocês vão ter dinheiro para comprar, mas não vão ter produtos. Os mercados estarão com as prateleiras vazias. Você poderá comprar aquela camona bonita, mas você não conseguirá dormir 2 minutos sobre ela. Você poderá comprar o remédio, mas não poderá comprar a saúde. Sabe por quê? Porque você é incompetente, você é um crítico barato. Por isso que ninguém participa da live, porque a palavra é dura.
É real, mas é a verdade que liberta. Depois os acusaram de traição. Olha que coisa. Somos traídos. Os caras dizem, ele nos traiu. O presidente está gripado, o presidente está com Covid-19, o presidente fez fake news, os filhos fizeram fake news, o mundo A4 está... É uma verdadeira baderna, cara. Uma vergonha. E os caras aqui, Sambalate, Gessen, Tobias, começaram a acusar o governador de traição. Depois os acusaram de traição e, por fim, tudo fizeram por ganhar a amizade de Neemias. O que eles fez? Aqui, prefeito, olha aqui, ó. Aqui que é o problema. Aqui, senhor presidente, aqui, meu caro, é claro que esse vídeo jamais vai chegar ao presidente da República, jamais. Mas aqui, gestor, você, homem público, que está a sutileza do diabo. Quando eles fizeram de tudo para derrubar o governador e não conseguiram, qual foi a estratégia do diabo? Bom, se você não pode contra o seu inimigo, se junte a ele. Se junte a ele. Foi essa a estratégia dos 3 ferrenhos inimigos do governador. Mas o governador tinha prudência, o governador tinha comunhão com Deus, o governador tinha homens sábios para serem os seus conselheiros. A coisa não foi bem assim. Então eles procuraram ganhar Neemias na amizade. Opa! E aí vai lá no seu gabinete, como eu falei aqui há pouco, né? Vai lá no seu gabinete e vai lhe dar os parabéns pelo trabalho público. Vai te dar os parabéns porque está acontecendo isso no bairro, está acontecendo aquilo. Mas cuidado, esta é a sutileza da oposição. Se você não pode, é por isso que o governo está cheio de espiões, de hipócrita ali no meio. O presidente acredita, coloca o desgraçado como ministro ali, o cara termina ganhando a simpatia nacional e de um dia para o outro ele cai no latão de lixo, perde a moral, perde o caráter, perde a credibilidade. É isso que acontece com aqueles que se juntam a um governo sério com más intenção, com má fé. Você vai para o lixo, porque Deus é Deus que dá vitória àqueles que são claros na sua... são transparentes no seu governo, tá bom? São transparentes. Então, meu amigo, eles procuraram a amizade de Neemias, oferecendo-lhe o quê? Inclusive ajuda na reconstrução da cidade. Então vamos lá, Jair Bolsonaro. Eu quero ser o seu ministro, vou aceitar o seu convite, vou ser o seu ministro. Mas cuidado, presidente, são hipócritas que querem destruir o teu bom nome, a tua credibilidade com a nação. Por isso, naquele momento, Neemias estava preparado, meu amigo. Ajudar. Ô governador, nós queremos ajudar também a você nessa construção. Vamos dar uma verba. Vamos dar uma verba para ajudar a prefeitura. Vamos dar uma verba para ajudar o governo. Vamos dar uma verba para ajudar isso e aquilo, etc, etc. Mas cuidado, porque são artimanhas para fazer o seu governo enfraquecer, entendeu? Então, ele, porém, sempre prudente, Neemias, o governador prudente, um governador sábio, vendo aquelas ofertas, olha, respondeu-lhes, olha, é o que o nosso presidente está fazendo. Ele não precisa se unir ao partido de corruptos. O prefeito que faz com transparência não precisa se unir aos corruptos. Não precisa de ajuda monetária daqueles que querem te dar uma ferroada. Às vezes essa verba é um ferrão de 2 pontas. É o que está acontecendo com aqueles que estão superfaturando notas fiscais na compra de respiradores por esse Brasil afora.
governos fracos, governos fraudulentos, mas o nosso presidente da República não vai se dar o luxo de entregar o seu nome para corruptos. Ele mantém puro, sozinho, lutando, sofrendo, muitas vezes com o seu jeito de ser, mas não importa, ele não aceita verbas de corruptos. Então, meu caro amigo, Neemias foi um governador que recebeu no seu gabinete esses 3 inimigos. Da noite pro dia, os caras se tornaram bonzinhos. Neemias, como é que tá, governador? Podemos ser recebidos? Claro, entre aí. Sentou na mesa do governador, tomou um chazinho ali na mesa dele. Sonha, um abraço no seu coração. Tomou chazinho com ele ali. De repente, governador, nós viemos aqui porque mudamos de ideia. Não adianta a gente querer criticar o seu governo, não adianta criticar os seus cooperadores, os seus ajudadores, etc. A cidade está sendo construída, a coisa está funcionando, então nós viemos aqui para ajudar você na construção do muro. Nós vamos dar uma verba para você, mas aquilo ali era a sutileza do corrupto. A sutileza do corrupto. Quando ele vê que está perdendo a guerra, ele vai bater na sua porta querendo ser seu amigo. Viu, prefeito? Querendo ser seu amigo, querendo te ajudar nas obras públicas. Cuidado, porque pode ser uma fraude para desgraçar a tua popularidade, tá? A tua popularidade. Então ele, porém, sempre prudente e sábio, respondeu, olha: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Um governo transparente não precisa de corrupto do seu lado. Um governo transparente pode levantar todos os estados brasileiros para destruir o seu governo. Não vai conseguir. Sabe por quê? Porque de Deus vem o sucesso do governador Neemias, né? O Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias 2, versículo 20, está escrito aqui, olha. Neemias 2, para você prefeito, para você presidente, para você político de vergonha na cara, a palavra de Deus. Então lhes respondi: o Deus dos céus é que nos dará bom êxito. Não precisamos corromper o meu governo. Não preciso me corromper. Não vai, acabou. A vaquinha secou a teta. Aqui não tem corrupção. Aqui não tem dinheiro para Globo. Aqui não tem dinheiro para jornalista. Não tem dinheiro para Correios. Não tem dinheiro para atores péssimos que só sabem fazer porcaria nessa cultura brasileira cinematográfica. Os caras não sabem fazer nada, só prostituição, porcaria do governo, dinheiro do povo, dinheiro suado para fazer pornografia nas telas do cinema. Cortou, não precisa disso. Então os caras, ele porém sempre prudente e sábio, olha, Neemias, o versículo 20 que eu estava lendo, olha: nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Vocês são corruptos, vocês são de partidos fraudulentos. Nós não queremos unificar o nosso partido transparente do povo brasileiro com essa corte de ladrões. Neemias repreendeu e rejeitou a oferta na hora. Na hora. Sabe por que o Brasil está nessa sujeira toda? Porque você, governador, você é fraco. Você se uniu à corrupção. Você procurou o caminho mais fácil. Você procurou a pandemia para enriquecer ilicitamente. E porque o presidente está no fogo cruzado, porque não aceita roubalheira, não aceita unir o seu nome, o seu caráter, a sua gestão com fraudulentos. É por isso que Deus vai dar vitória ao Brasil. A vitória é do povo brasileiro, porque há um povo que está orando pelo presidente, há um povo que está orando
para que o sucesso venha no Brasil, para que a prosperidade venha no Brasil, venha nas famílias, venha nos grupos, venha em todos os setores. E sendo assim, Neemias rejeitou a oferta daqueles mentirosos. Vocês são hipócritas, vocês são mentirosos e não queremos vocês aqui. Para você, meu pastor, para você, obreiro do Senhor, obreiro, não perca tempo com os adversários. Prefeito, não perca tempo com os adversários. Presidente, não perca tempo e dinheiro com adversários. Adversários, você passa a esponja e vai para o povo, olha para o povão que te apoia, o povão que te honra. Olha aqui, meu caro prefeito, meu caro pastor, eu estou misturando tudo aqui porque a palavra faz parte de um conjunto de situações no país, entendeu? Então, dedique-se fielmente ao seu ministério. Dedique-se fielmente ao povo que te apoia. Dedique-se fielmente à sua missão presidencial, à sua missão governamental. Se junte com o povo do bem e a vitória será grande. Mas não se junte com aqueles que parecem ser bonzinhos, que querem te ajudar, que querem liberar uma verba para o seu gabinete e, na verdade, ele quer corromper a tua missão pública, tá bom? Por isso, no retorno a Jerusalém, a liderança de Neemias destacou-se pelas seguintes características. Por que o governador aqui foi um cara de sucesso? Por quê? Primeiro, ele teve coragem para enfrentar os opositores, para enfrentar o próprio rei, para o rei que ele estava triste, pediu ao rei a permissão. Ele foi prudente e ele foi um cara de sabedoria. Se você age com essas três qualidades, você terá sucesso, meu amigo, você terá sucesso naquilo que você vier a fazer. Se Deus quiser, a vitória será grande na tua vida. Quase que minha bateria cai aqui, porque eu pensei que o celular estava carregando e não está carregando. Muito bem. Vamos continuar. Sônia, como é que está o Rio de Janeiro aí? Um abraço no seu coração. Outros aspectos da liderança desse governador fenomenal chamado Neemias. Neemias, viu, pastor? Seu ignorante, você que não gosta de política. A política está no sangue. A política está nas veias de Deus. Nas veias de Deus. A política está no céu. Como já disse aqui, a política esteve no Éden. A política esteve no mundo pós-diluviano. Enfim, a política é uma ciência que organiza as sociedades num grupo de pessoas educadas, prósperas, bem posicionada. Quando a política é uma política honrosa e que considera Deus acima de tudo. Vamos lá. Vamos lá então aqui. Os aspectos da liderança de Neemias. O que destacou na vida deste homem que levou ele ao sucesso como governador de Jerusalém. Muito bem. O que é interessante aqui, primeiro, Neemias, ele motiva os seus liderados. Ele não é o tipo de governador frouxo, incapaz, sem ânimo, sem fé, sem metas, sem objetivos, sem determinação. Ninguém vai fazer coisa alguma se o seu líder demonstra fraqueza. Ah, não vai dar certo não. Ah, não vai não. Ah, não vou ganhar não. Ah, o povo vai votar em mim não. Ah, não vou fazer não, não vou trabalhar não. Ele termina desanimando os seus liderados. É o contrário do governador chamado Neemias.
Neemias, o que ele faz? Ele cria motivação nos liderados. Todo mundo que se juntava com ele acreditava, vai dar certo. Nós vamos construir Jerusalém. Nós vamos organizar o governo de Jerusalém. Aqui não tem lugar para traidores, aqui não tem lugar para opositores da pátria, traidores da pátria, não tem lugar para aqueles que querem manchar o nosso governo. Então, todos os liderados de Neemias tinham vontade de estar junto com ele. É por isso que o nosso presidente tem ao seu lado o povo brasileiro. O povo que tem um pouco de raciocínio. Está do lado dele ali. Sabe por quê? Porque ele é aquele cara que motiva as pessoas que estão com ele ao trabalho. Vamos partir para o trabalho. E é o povão que está com ele. No caso nosso que estamos vivendo hoje, nacionalmente falando. É o povão. Então o povão está sendo motivado a partir para cima. A partir para cima. E tem muitos aí idealizadores de campanhas, de movimentos do bem para o progresso do Brasil. Então, você que entende menos, se junte com aquele que entende mais, para que todos se unam, esteja do lado do seu presidente, para que a nação não caia em desgraça, para que a nação não caia num caos absoluto e irreversível, porque aí seria uma tragédia nacional, para nunca mais voltar ao normal. Vamos ao texto então. Querido, segundo aqui alguns historiadores, todo líder verdadeiro é um mestre da motivação, prefeito. Todo líder verdadeiro, todo político verdadeiro, ele é o mestre da motivação. As pessoas que estão com ele partem para cima confiando que vai dar certo. É sofredor, é penoso, trabalhoso, mas o final será feliz. Neemias era desse jeito. Arrancar o povo da apatia não era tarefa fácil, porque o povão estava quase que indo ao desânimo por causa dos opositores. O que aconteceu no nosso país agora? Nós estávamos lutando aí contra os esquerdistas, mulheres mijando em cima da Bíblia, um idiota rasgando a Bíblia e comendo a folha da Bíblia, outros traidores, imbecis, com certas manifestações idiotas, querendo com isso ridicularizar o cristianismo no Brasil, a boa política, a boa gestão, e vinha fazendo essas manifestações. De repente, começa a vir um outro movimento aí, que me esqueci até o nome aí agora, pós-face, sei lá, esqueci o nome. Esses movimentos idiotas querendo com isso denigrir a imagem do governo. Mas o que o governo faz? O governo, ele motiva o grupo do bem, o exército do bem, do povo que quer que esse país mude, que quer que esse país vá para frente. Então, querido, arrancar o povo da apatia não era uma tarefa fácil. Não é fácil quando os liderados estão desanimados por ver um país inteiro, grupos específicos, bombardeando o presidente, bombardeando o prefeito, bombardeando. Tem gente que faz grupo de Facebook, grupo de WhatsApp, para bombardear o prefeito da cidade, para falar mal, para jogar praga, para jogar pedra. O cara que chegar no meu portão falando mal de um gestor público que eu tô vendo que ele tá trabalhando, eu mando ele se retirar na mesma da hora. Eu repreendo na mesma da hora. Cara, vai embora. Você quer ganhar teu voto? Ganhe com capacidade. Você quer se eleger a prefeito da cidade? Qual é o teu plano de governo? Quais são os teus projetos? Quais são as tuas experiências em gestão pública?
É tão fácil você tirar um hipócrita do teu portão. É só você fazer um crivo com ele. E não ir na onda dele lutando contra aquele que quer fazer alguma coisa em prol do teu município, da tua cidade, da tua rua, da tua igreja, do teu ministério. Então, queridos, levando-se a comprometerem de tal forma com a obra que o coração do povo se inclinava a trabalhar. Quando os caras chegaram lá para amedrontar os liderados, não, aqui não, meu amigo. Nosso governador nos deu uma ferramenta de trabalho, nos deu colher de pedreiro, mas também nos deu arma para nos proteger. Viu, Jair Bolsonaro? Viu, governadores do bem? O povo de Neemias, os trabalhadores, os que queriam ver a cidade progredir, eles tinham na mão uma colher de pedreiro para assentar pedra, tijolo. Na outra, arma, pendurada. Se o inimigo vier, nós temos arma aqui para meter fogo. É pufo. Enquanto eles não vierem, nós estamos edificando o muro. Nós estamos trabalhando. E é isso que está prestes a acontecer no país. É isso que está prestes. Porque a nação não pode parar. O governo não pode deixar a nação quebrar. E isso vai, mesmo às vezes, muitas vezes é possível que o exército venha armado para organizar o país. Neemias tinha um povo que era simpatizado. O que ele fazia, o povo acreditava. E quando os inimigos vieram, o povo se inclinava. Não, saia daí, não. Nós vamos trabalhar. Por quê? Porque o nosso governador é um homem de Deus. É um homem de caráter, não é corrupto. Então o povo se dava ao trabalho. Quando eles procuravam desanimar, mais o povo trabalhava. Viu o seu monte de incompetente? Quanto mais você quer se levantar contra o governo, contra o presidente, contra o prefeito, contra o vereador que quer ver o bem da população, quanto mais você procura atrapalhar a gestão dele, mas eles vão trabalhar, mas eles vão para a frente. É isso que acontece. É isso aí, um bom chicote. A Sônia está dizendo aqui, é um bom chicote. Neemias também demonstrou que possuía um elevado senso de justiça. Ele não usou de sua posição para dominar seus conterrâneos. É o que acontece nos dias de hoje. Você não vê o presidente da República usar certos benefícios próprios para tentar uma manobra política. Não, pelo contrário, ele procura ser um cara transparente, ele procura falar a linguagem do seu povo, a linguagem dos seus conterrâneos, tá? Para dar exemplo de sustentabilidade, ele veio a renunciar até mesmo o seu próprio sustento que tinha direito. O presidente da República não tem feito isso? Ele tem dito, eu tenho um cartão, esqueci o nome que dá lá, né? O cartão para ele gastar não sei quantos mil, o cara falou na mídia ali, dizendo que, olha, eu tenho um cartão de 20 mil, se eu quiser gastar, se eu quiser jogar o dinheiro, rasgar, eu posso fazer isso, mas desde que ele assumiu a presidência da República, não gastou R$1 do governo. No governo. Aí vem esses idiotas querendo se levantar contra uma pessoa que quer só ver o bem da sua pátria. E Neemias, dessa mesma forma, o governador Neemias governou Jerusalém e ele tirava do bolso para o governo. Ele não exigiu, ele não ganhou qualquer recurso monetário do governo para o seu bolso. Pelo contrário, ele tirava da sua fazenda rebanhos para sustentar o seu ministério, para sustentar os seus ministros, para sustentar os trabalhadores, para sustentar a população, e não exigiu nada em troca do Estado. Não é isso que o nosso presidente tem feito? Ah, esse cara é bolsonarista.
Esse cara aí é fã de Jair Messias Bolsonaro. Eu não sou fã de Jair Messias Bolsonaro. Eu simplesmente estou vendo as atitudes de alguém que quer ver um país ir para frente. Um país que vem sendo escravizado desde a sua descoberta. Desde a sua descoberta, que esses canalhas de outros países só transformaram o Brasil numa colônia, numa vaquinha do ubre gordo, que dá muito leite. Agora essa vaquinha secou a teta, trancou a teta, entendeu? É isso que eu apoio, é isso que eu valorizo, entendeu? Apesar da pessoa, porque sou mesmo, e pronto, porque o cara faz e o cara é. Muito bem. Neemias, o que ele faz? Primeiro, ele motiva os seus liderados. Depois, Neemias estabelece o quê? Parcerias. Parcerias. Você não pode fazer nada sozinho, prefeito. Você não pode fazer nada sozinho, governador. Por isso, os governos precisam de parcerias. Parcerias com pessoas de alta confiabilidade. Então, Neemias tinha consciência de que sozinho não poderia cumprir sua missão. Nem sempre um prefeito, mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele tenha ciências políticas, sozinho ele não pode. Sozinho você não pode chegar a lugar nenhum. Meu caro pastor, sozinho você não conduz seu ministério. Você precisa de líderes. Você precisa de auxiliares do teu lado. Tem pastores que é faminha de microfone. O cara dirige o culto, a oração, o cara levanta a oração, canta o hino da harpa, canta os corinhos, lê a palavra, faz a pregação, faz o apelo, faz a bênção apostólica e não deixa nada para ninguém. Quem procura fazer as coisas sozinho é o retrato da incompetência, da autossuficiência. Por isso, meu querido, uma das características do governador Neemias é que ele estabelecia parcerias, tá bom? Sozinho ele não poderia fazer nada. Por isso, estabeleceu o quê? Parcerias. Não é o que o governador tem feito, o nosso presidente? O cara coloca lá o ministro acreditando no sucesso daquele ministro. Mas aquele desgraçado não deixa de ser um espião no governo. O Brasil está passando por uma guerra espiritual jamais vista na sua história. Por isso, igreja brasileira, vamos interceder pelo nosso país. Porque Deus tem um projeto para o povo de Deus nesse tempo do fim. E você sabe qual é a esperança da igreja. Você sabe. Ele não disse vão, façam. Neemias não falou isso. Pelo contrário, né? Que eu fico aqui olhando para vocês trabalhar. Pelo contrário. Mas o que ele fez? Ele participou ativamente do trabalho. O verdadeiro líder não é aquele que fica chefiando os seus liderados. O verdadeiro líder, prefeito. O verdadeiro líder, pastor. O verdadeiro líder, presidente, governador, é aquele que lidera fazendo, trabalhando, com a mão na massa. E foi isso que ele fez. Ó. Ele não ficou olhando ali o povo, né? Pelo contrário, ele participou ativamente dos trabalhos. Neemias 2, versículo 18, né? 18, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Depois dele, repararam seus irmãos. Bave, filho de Andade, maioral da metade do distrito de Queilá, enfim, ele compartilhou o trabalho e também trabalhou. O verdadeiro líder não é aquele que manda. Jesus ensinava e fazia. Ele fazia e ensinava e fazia, tá? É isto aí, os menos favorecidos ações está dizendo aqui, olha. Aqui, queridos, líder
não é o que manda. Líder não é o que manda, mas o que comanda, né? O que comanda. Líder não é o que ordena, façam, mas o que motiva as pessoas a fazerem. Façamos. A linguagem do líder é façamos, não é faça. É fazer, vamos fazer junto, né? O pseudo-líder esbraveja. Aqui quem manda sou eu. O pseudo-líder, aquele autoritário que acha que ele não diz façamos. Pelo contrário, ele diz aqui quem manda sou eu, que ninguém faz o que eu faço. Aqui é eu, aqui é assado, aqui... E quer publicar achando que ele é o tal, a figura do momento. Quem assim age jamais será um líder, mas um incapaz, tá? Sozinho não temos como completar a nossa missão. Nós precisamos de cooperadores. Nós precisamos da experiência daquela pessoa, nós precisamos da mão de obra daquela pessoa, e muitas vezes, pelo fato da pessoa ser um cara simples, é rejeitado. Ser um cara simples não é usado, até mesmo no ministério. Entendeu? O cara, por causa de dinheiro, por causa de dízimo, mata-se um obreiro. Por causa de questões financeiras, recusa-se uma pessoa de grande talento. Ambiciosos, materialistas, que confundem a política financeira num contexto religioso. E a importância monetária tem mais valor do que a vida de um obreiro, da vida daquele pastor, abandonado, excluído, maltratado. Entendeu? E Deus cobrará um dia todas as injustiças que ocorrem dentro do ministério. Ministério que tem sabotagem, que elege uma pessoa a um cargo pelo padrinhado, não pela capacidade ou pela a vocação. Quantos estão nos púlpitos das igrejas ganhando uma fortuna por padrinhado, não por capacidade ou por vocação para aquele ofício, para aquele trabalho? Por isso a igreja brasileira é tão fracasso. Por isso a igreja brasileira só tem pessoas engomadinhas que não têm a menor experiência com o Deus da obra. Entendeu? E assim o fracasso é grande. Se é assim na questão espiritual, o que não será na gestão pública? Entendeu? Quando o cara quer fazer tudo sozinho e não coloca a mão na massa, não coloca a mão na obra, entendeu? Muito bem. Vamos correndo aqui que aqui nessa passagem Neemias motivou seus liderados a reconstruir o muro de Jerusalém, né? E para isso ele estabeleceu boas parcerias e um rigoroso sistema de organização para que o governo funcionasse. Para que o governo funcionasse. Agora, a hora de reconstruir, né? A hora do trabalho. O que tinha ali? Qual foi, conforme nós já falamos no início aqui, qual foi o desafio do governador Neemias? Primeiro, uma cidade destruída. Você já imaginou? O presidente está lutando para entregar um país, estava vindo, veio essa praga da coronavírus, aí trouxe uma destruição total. Você imaginou, então, o povo ficar puxando contra os próprios patrícios, conterrâneos, puxar contra a sua própria nação? Que Brasil nós vamos entregar para os filhos, para os netos? Que sociedade nós vamos entregar para o futuro desta nação? Essa foi a preocupação do governador Neemias. Ele encontrou uma cidade destruída. Você imaginou a situação que o Brasil está entrando, gente? Se não tiver uma conciliação, se não tiver imediatamente uma força
força que venha deter esses males que estão vindo a todo vapor para destruir a nação. Neemias então encontrou uma cidade destruída. A situação de Jerusalém era caótica, meus irmãos. A cidade havia sido tomada pela miséria, a miséria espiritual e a miséria moral, a miséria social e a miséria econômica. Você imaginou um país miserável de maneira espiritual? Graças a Deus, no Brasil ainda repousa o maior movimento pentecostal do planeta Terra. Um país cristão, um país que acredita em Deus. Graças a Deus por isso. Você já imaginou um país decaído, fracassado moralmente? É o que está acontecendo, irmãos, no Congresso Nacional. Ninguém acredita nos políticos brasileiros. Eu, pelo menos, não acredito. Eu não acredito nesse sistema político que há anos vem fraudando esta nação. Você já imaginou um país futuro fracassado socialmente? Fracassado economicamente? Aonde que vai chegar esta nação? Tudo isso acontecera como resultado da rebeldia de Israel contra Deus. Israel perdeu a espiritualidade, Israel perdeu a moral, Israel perdeu a sociabilidade, Israel perdeu a sua economia e o país se tornou miserável, escravizado, tributário dos sírios, dos babilônicos. Todo mundo aproveitava os minérios, a ecologia, os recursos naturais e tiravam dali para levar para seus países. Não é assim que o Brasil tem vivido e sobrevivido ao longo da sua história? Países sugando a nação, a Petrobras roubada, os bens, os patrimônios nacionais vendidos por esses comunistas inescrupulosos que venderam o país, e agora esse endemoniado de São Paulo querendo vender as BRs de São Paulo, as estradas, vender tudo para os comunistas chegar e dizer, não, isso aqui é nosso. E os brasileiros aí chupando o dedo, se arrebentando de madrugada para ganhar o pão de cada dia, para comprar o almoço para comer na janta. Enquanto esses corruptos engomadinhos se juntando com essa traia de demoniados para saquear o país. Se o presidente Jair Bolsonaro não colocar o exército para organizar o Brasil e depois devolvê-lo para suas mãos, daqui uns dias nós não teremos um país chamado Brasil. A nossa bandeira vai envermelhar-se e a nossa nação vai se afundar no mar de sangue. Por isso ainda é hora do povo brasileiro acordar, partir para cima e pedir que o exército brasileiro tome conta de Brasília, organize Brasília, prenda essa cambada de ladrões, de assassinos ideológicos e coloque o Brasil nos trilhos e entregue o Brasil ao presidente Jair Bolsonaro. Porque caso contrário, o que vai acontecer é que o Brasil vai perder, vai fracassar na sua espiritualidade, vai fracassar na sua moral, na sua sociabilidade, na sua economia, gente. É o que estava acontecendo com o povo de Israel. O pecado só produz destruição e morte. E graças a Deus, quem está matando ainda aí é essa pseudo-coronavírus.
Mas quando o país cair numa calamidade pública, numa desgraça total, num saqueamento total, infelizmente morrerão muitos nesse país de conflitos internos, de fome, de calamidade, de situações de saneamento. Olha, vai ser um inferno na terra. Mas ainda há tempo, Exército Brasileiro, de vocês apontarem os canhões de vocês para Brasília, não é para as famílias, não. Polícia entrando nas casas de cidadãos que não merecem, como se fosse casa de ladrões, de traficantes. Isso é uma vergonha para o país. Está na hora de vocês apontarem as armas de fogo de vocês, os canhões de vocês, para Brasília. Para aquele congresso cheio de ladrões de capa preta que estão se usufruindo da Constituição, uma Constituição formulada propositalmente para beneficiar bandidos. Está na hora do Exército dar uma olhada para Brasília. Conserte aquilo lá, pelo amor de Deus, e entregue para o presidente um país nos trilhos, porque ele sozinho não pode fazer nada. E nós brasileiros ainda estamos ali com a nossa pouca força, com a nossa bandeira, querendo que essa nação vá à frente. E assim Israel veio à desgraça por causa do pecado. Tá? O pecado só produz destruição e morte. Infelizmente, queridos, no contexto espiritual, algumas igrejas vivem situação semelhante. Corruptos. Eu falo e não tenho medo de dizer. Pregadores. Por isso que essa coronavírus veio trazendo uma lição geral. Uma lição total. Porque eu não admito um pastor ficar num púlpito de uma igreja ganhando 20 mil reais, 12 salários mínimos por mês, achando que está prestando serviço para o reino de Deus. Enquanto missionários passando fome. Enquanto missionário não tem nada um franguinho para cozinhar na panela. Por isso que esses camaradas ficam a vida inteira no poder, ninguém consegue tirar ele dali. Eles fizeram uma constituição interna, um estatuto que lhes dá o direito de ficar ali até morrer. E antes de morrer, eles passam para os filhos, passa para o genro, mas não entrega o cajado. É um ministério, infelizmente, o ministério cristão, eclesiástico, se transformou numa barganha de enriquecimento, de vida boa para alguns majoritários, alguns privilegiados, porque pastor pobre não tem vez no ministério, pastor pobre não tem vez aonde ele convive, porque existe uma corrupção. Eu não admito um pastor que se diz pregador, que se diz palestrante, ganhar 20 mil reais para levar uma palestra numa determinada igreja. Tem pastores que cobram 20 mil reais para pregar 3 noites. Outros cobram 5 mil. Outros cobram 10 mil reais. Outros estão ali na tribuna ganhando fortuna. E diz que está prestando serviço para o reino de Deus. Mentiroso. Hipócrita. Deus vai pedir conta da sua administração. E por causa de dízimo, eles tiram a pessoa da comunhão da igreja e jogam no inferno. Por causa de dízimo, eles tiram do inferno e colocam as pessoas no céu. É uma verdadeira vergonha o que está acontecendo no meio evangélico também. Eu sou pastor da Assembleia de Deus e estou falando isso aqui porque sei como é a situação. Não é admissível o cara ganhar 12 salários mínimos dizendo que está prestando serviço para o reino de Deus. Jesus Cristo com certeza tinha o departamento financeiro para manter o seu ministério. As mulheres
elas traziam recursos financeiros para o ministério de Jesus Cristo, mas você não vê na Bíblia nenhum apóstolo se enriquecendo, se beneficiando de alto salário para dirigir uma igreja. Hoje é uma vergonha. Hoje é uma vergonha. Uma ocasião, um cara cobrou, uma cantora brasileira cobrou R$ 6.000 para cantar 6 hinos em 3 noites de trabalho do Circo de Oração. Isso é uma vergonha. A outra foi cantar não sei aonde aí, não vou falar o nome por motivo de ética. Ela chegou no hotel e disse, eu quero 12 toalhas que tenha fios bordados a ouro e não sei o que. Veja a cabeça oca de um animal desse, que diz cantora gospel. Esse palhação que vive pregando aí no Brasil afora, acabou. Esses caras estão aonde agora? Esses bispos inescrupulosos que vivem aí vendendo campanhas. E o povo é tão idiota que ainda aceita essas coisas como instrumento de fé. Deus não aceita isso aí. Isso é uma vergonha. Enquanto muitos obreiros estão passando fome, muitos obreiros estão passando necessidade. Por isso que você não vai gostar dessa palavra, mas essa palavra é de Deus. Deus está por aqui, olha. O cara não conhece a pobreza, pastores que não conhecem a pobreza. Um ministério adquirido por jetinhos políticos. E aí quem vai tirar ele dali? Ninguém tira ele dali, ele morre ali. Ele morre ali. Dali ele passa para o genro, ou passa para o filho, e assim vai indo. O cara só é tirado da presidência se pecar, se tiver um caso com mulher e for denunciado. Aí a vergonha pública, aí tem que afastar o cara. Caso contrário, não tem quem tire ele dali. 40 anos é monopólio desses caras. Entendeu? E foi isso que Neemias pegou. Foi isso que Neemias pegou. Uma cidade destruída. Os judeus que não tinham confiabilidade socialmente, não tinham confiabilidade economicamente, enfim, uma cidade completamente destruída. Mas o que acontece, meus irmãos? Elas precisam saber que o caminho da reconstrução passa necessariamente pelo arrependimento, confissão de pecados e o imediato abandono destes. Então Neemias sabia que para Jerusalém voltar a ser uma populosa metrópole, tudo funcionando, principalmente o templo, precisava de uma reconciliação com Deus. Um governo que não reconhece Deus tende-se ao fracasso. Uma escola pública, particular, que não reconhece a Deus tende a fracassar. Querem transformar os nossos centros educacionais num vandalismo ideológico. Entendeu? Querem fazer uma verdadeira bagunça na mente das nossas crianças. Por isso, queridos, que não é fácil para um presidente pegar um país totalmente entregue à corrupção. Não é fácil. Deus haverá de restaurar prontamente o povo dele. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, diz a palavra. Também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações. Isaías 57:18. Se Deus não intervir, nada feito. Se Deus não intervir, nada feito. Essa é a realidade. Outra coisa interessante aqui é que a dedicação total ao trabalho, a hora de construir. Ele pegou uma cidade destruída? Pegou. E o que vai fazer? Desanimar? Não. É hora de trabalhar. É hora do trabalho. Vamos ao trabalho, porque o que enriquece, o que enaltece,
O que faz uma cidade progredir é o trabalho, não é o confinamento em casa, não. E é uma vergonha. Hoje você não consegue ir à cidade porque o povo está com medo. A sociedade está com medo. A máscara hoje virou um objeto de extrema necessidade. Está pendurada em varais das casas das donas de casa, está pendurado nos varais de vendilhões pelas ruas, virou um objeto da moda. O medo da sociedade. E o povo, por causa da ideologia maliciosa desses hipócritas, confinado dentro de casa. Aí, quando o povo abrir a janela para olhar o mundo à sua volta, ele não vai ver comida, ele não vai ver bebida, ele não vai ver vestuário, ele não vai ver educação, não vai ver nada, porque acabou tudo. É isso que esses panacas querem. Mas o que Neemias tinha que fazer? Se confinar dentro de casa por causa dos inimigos? Não. É hora do trabalho. Porque o que enriquece, o que torna um país economicamente fortalecido é o trabalho. Não é ficar dentro de casa, confinado dentro de casa. Essa hipócrita quarentena é uma realidade o Covid-19? É. O que nós temos de recurso para precaver-se, para escapar de uma possível pandemia? Usar máscara e usar o álcool em gel. Usar o álcool em gel. Aqui não é álcool em gel. Aqui é minha água de beber, que virou aqui, tá? Não é álcool em gel aqui. O álcool em gel é o recurso que nós temos e a máscara. Então, seja responsável. Mantenha o distanciamento, use álcool em gel, use a máscara e vá trabalhar, vá progredir. Vai fazer com que o país se fortaleça. Para que o país se fortaleça. Dedicação total ao trabalho foi a política do governador Neemias. Porque os judeus se prenderam à liderança de Neemias, porque liderança se faz com exemplo, e Neemias era um grande e admirável exemplo para o seu povo, como a reconstrução dos muros requeria total dedicação. Ele jamais deixou de labutar junto ao povo. Por isso que o presidente é do povo. E o prefeito da cidade tem que ser prefeito do povo. Não de uma minoria como era a política brasileira. Uma minoria e levando o povo na pobreza. Uma educação frajuta. Entendeu? Esse governo passado aí, o cara passava pela sala de aula, não importa a prova, não importa a nota. Passou, saiu do outro lado aprovado. E aí uma nação analfabeta, uma nação que não pensa, uma nação que não desenvolve seu intelecto, é fácil ser manipulada. Uma nação analfabeta é uma nação fraca e tendente ao fracasso. Tá bom? Essa é a verdade. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguem, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas e água e ferramenta de trabalho. Tá bom? E eu tô terminando aqui porque a live já passou de 1 hora. Tô terminando aqui. Tô terminando. Até Sonha foi embora. Até Sonha foi embora, né? Vou embora que o baiano tá brabo hoje. Outra coisa, a divisão do trabalho. Governador, senhor prefeito, sozinho não se faz nada. Divida o teu trabalho com pessoas da tua confiança. Neemias tinha um plano de trabalho muito bem elaborado, viu, pastor? Você que faz tudo sozinho com medo de perder o posto. Tem inveja? Uma ocasião, chegou para mim aqui, olha. Eu prefiro usar um cooperador ignorante do que você
que tem teologia junto comigo. Chegou para falar isso comigo. Se um indivíduo desse pensa dessa forma, como que não é a vida ministerial de um elemento desse? Neemias dividia as tarefas. Neemias tinha um plano de trabalho muito bem elaborado. No capítulo 3º de seu livro, há uma lista detalhada dos construtores dele. Em seu planejamento, Neemias dividiu as tarefas de tal modo que todos sabiam, com precisão, o que deviam fazer. E é o que o presidente pede dos seus ministros, dos seus liderados. Vocês são competentes. Tragam-me as informações, tragam-me as observações, as sugestões, para que eu possa também saber como lidar com cada situação em cada estado brasileiro. Mas o que acontece? Vem um monte de hipócritas se infiltrando, mas Deus está limpando. Deus vai limpar o Brasil da escória, tá? Assim, cada israelita deu o seu melhor para a reconstrução dos muros da cidade, pois sabia estar empenhado na obra de Deus, tá bom? E eu quero concluir agora dizendo para vocês, Neemias possuía um plano bem elaborado para reconstruir a cidade santa. O que ele fazia? Dividir precisamente as tarefas, de modo que todos soubessem o que cabia a cada um. Cada ministro sabe o seu papel. Como governador, como prefeito, como vereador e como presidente da República, ele sabe que tem colocado pessoas competentes. E cada pessoa sabe o seu lugar, o seu quadrado. Aí um cara quer tomar o lugar do presidente, fazer barganha. Não, se você fizer isso comigo e me colocar ali e acolá, eu faço isso por você. Isso é o quê? Isso é pilantragem de alguém que se diz sábio, inteligente. Pode ser inteligente no intelecto, mas na alma, no espírito, é um corrupto, falsário, mentiroso. E muitas vezes acontece no ministério também. O pastor tem que dividir o seu trabalho, tem que dividir as tarefas, entendeu? E cada um sabe o que fazer. Não precisa ficar batendo na tecla a vida inteira. E é isso que o presidente pede para os seus ministros. Vocês sabem o que fazer. Vá e façam. Se não quiserem obedecer, tira fora. Pronto. É assim que faz. Não quer obedecer? Tira fora. E assim faz. Então, gente, concluindo aqui. Não é fácil ser líder em tempo de crise. Não é fácil ser líder em tempo de crise. Principalmente quando se tem de enfrentar adversários com espírito de Sambalate, com espírito de Tobias, com espírito de Gesem. No entanto, quando o homem de Deus está no centro da sua vontade, o Senhor permanece ao seu lado, assegurando-lhe plena vitória. Eu vou fechar a Bíblia, tá? Estou aqui com a palavra de Deus. E desejar a você, meu amigo, que está entrando agora, eu estou saindo agora, que essa palavra venha servir como elevo espiritual. Obrigado, Sônia, pela sua participação. Passou alguns pastores aí e sumiram porque não gostam de ouvir a verdade, né? Não gostam de ouvir a verdade, são os pseudos, né? Assalariados que estão no poder. E para manter-se no poder, essa é a verdade. Não importa, atropela quem quer que seja, que chegue perto do seu quadrado, pois mais vale um pastor desviado do que um pastor perdendo a sua posição, perdendo o seu salário. Então é melhor que tire daqui, vamos botar esse cara para lá, que esse cara pensa que nem nós. Infelizmente é a palavra que Deus me deu. Se você ficou brabinho, aí, o problema é seu. Você vai se acertar com Deus. Mas vai em busca dos obreiros que estão aí afastados, que estão, infelizmente,
sem expressão nenhuma. E aí a política dele é porque está em pecado, entendeu? É porque entristeceu a Deus. A política dele para fazer a mente do povo é que o obreiro está na pobreza, não progrediu materialmente, é o pecado que está nele. Essa é a ideologia que esses camaradas safados colocam na mente da igreja, entendeu? Mas não é não, é porque você tirou o direito dele progredir. É não, porque Deus não tinha plano. Como que Deus não tinha plano, rapaz? Quando o cara se converte a Jesus Cristo, o Senhor já coloca nele ali o ministério, a sede de ganhar almas. É porque você trocou o propósito, o espírito do cristianismo pela vida financeira. O salário fala mais alto. Vou parar aqui porque, entendeu? Vou parar aqui porque, veja, eu estou aqui, eu moro aqui nessa casa humilde aqui, 5 anos eu estou aqui. Eu nunca recebi a visita de um presbítero de uma igreja, de um pastor, para vir dizer aqui como é que o senhor está, vim fazer uma oração pelo senhor aqui, viu? 5 anos, nunca recebi uma visita pastoral na minha casa. Graças a Deus, eu sou crente em Jesus Cristo e na Bíblia Sagrada. É a minha âncora da salvação. Porque se eu fosse depender desses camaradas que se diz ungidos do Senhor, eu já estaria desviado há muitos anos, há alguns anos. Deus abençoe, até mais, fique com Deus, a paz do Senhor, que a palavra de Deus sirva para você. Se não servir, passa em branco, mas é o que Deus me deu. Paz, um abraço.